Fogo, sangue, raio, escuro, altura, bichos. O medo é uma sensação que todos nós já experimentamos. Ele faz parte do instinto humano de sobrevivência. Mas e você? Do que você tem medo? Eu tenho medo de inseto, mas aracnídeos são meu fraco e agora eu vou ter que enfrentar esse medo. Vamos lá. Meu Deus! Tá viva? Claro que ela tá viva. Mentira, né? Cadê a Delominha? Cadê? Eu não vou encostar, tá? Então, tô aqui na coleção entomológica da UFES de Maruípe. Eu vou conversar aqui com o Diego agora, que me trouxe a Gilza, né? Essa aranha caranguejeira nada simpática, que eu não consigo nem olhar direito. Essa aranha, ela é venenosa? Tem algum risco dela pular aqui em cima de mim? Como é que é? Então, todas as aranhas que existem, todas as espécies existentes são venenosas, porque toda aranha precisa do veneno para capturar alguma presa. Então, ela inocula o veneno, mata a presa ou só paralisa, então digere essa presa. Então, toda aranha que você encontrar, ela é venenosa. Aí tem o risco de ela ser maléfica ao homem ou não. Bom saber disso, porque hoje eu vim enfrentar o meu medo. Eu morro de medo de caranguejeira, de aranha de qualquer tipo, aquelas pequenininhas também, de parede. Gilza, que bom que você tá quietinha aí. Os medos não são apenas do mundo físico. Histórias, experiências do passado, filmes, tudo fica guardado no inconsciente e vem à tona, como se fosse realidade. Certo dia, estava eu vindo de uma festa junina, né? Quando cheguei em casa, deitei, fiquei olhando para o teto, telhado, né? E de repente deparei-me com um homem, um ser estranho, e ele disse que estava ali para tirar a minha vida. Então ele começou a me enforcar. Enforcando, e eu batia as pernas, e as minhas pernas pegavam em uma parede que dava com o quarto da minha mãe. Quando a minha mãe bateu a porta, aquele ser esquisito, estranho, sumiu, desapareceu. Professor, o que é o medo e como ele surge? Bom, o medo ele é uma reação emocional a uma situação que a gente considera como aversiva. Uma situação aversiva é uma situação que é incômoda, desagradável, nociva em algum nível. A diferença entre o medo e uma fobia, nesse caso, seria o quê? O medo ele é apenas a reação emocional a esse objeto aversivo. A fobia ela é a reação emocional que normalmente vem acompanhada de um comportamento de esquiva, de evitação desse objeto. Num lugar como este, cheio de árvores, quem estaria com medo? Alguém com dendrofobia, certamente. Pirofobia, tantrofobia, nictofobia. A lista de fobias é enorme e todas podem atrapalhar o convívio social, tornar-se uma psicopatia. Durante um ano, às vezes quando algum familiar ou algum amigo meu se sentia mal, passava mal, tinha uma doença, um câncer, alguma coisa assim, eu comecei a ver que um dia eu teria aquilo. Eram tantas pessoas no mundo tendo doenças que um dia eu poderia ter também alguma doença fatal. E eu comecei a sentir medo da morte.
E o medo, às vezes, ele se torna um problema para a pessoa que o tem. Quando que o medo deixa de ser algo normal e passa a ser uma doença? À medida que os comportamentos de esquiva se tornam mais frequentes, é natural que você tenha mais problemas. Eu fui perceber mesmo quando eu tive a crise mais séria. Aconteceu com um amigo meu, bem chegado meu, acabou tendo um problema na cabeça, um coágulo, e veio falecer. Aquilo ali eu comecei a colocar na minha cabeça que eu também poderia ter aquilo. Se a gente tem uma fobia racional, a gente vai tentar, de alguma forma, trabalhar o desenvolvimento de habilidades, o desenvolvimento de repertório para enfrentamento desse medo. Se essa fobia for algo irracional, a gente vai tentar trabalhar estratégias de racionalização para que o cliente tenha uma interpretação mais adequada sobre esse objeto fóbico. Bem, eu estou aqui com a Keila e a gente agora vai enfrentar o nosso medo de altura. Vamos ver? Olha lá, Keila! Acho que já passou. De novo, de novo. E agora? Já descobriu qual é o seu medo? Eu já descobri o meu.